Então, gente, iniciando mais um curso, tá? Vou estar disponibilizando material para vocês, resolvendo as questões tanto de direito penal quanto de processo penal. Vou fazer também de direito administrativo. Isso aqui é resolvendo questões só da CESP, tá? Porque eu acho que ela é uma banca que abarca tanta doutrina, lei, jurisprudência, então dá para ter um amplo conhecimento. Então, em concurso até passar, tá, gente? Vamos estudar até passar, resolvendo questões da banca CESP, de direito processual penal, sobre princípios. A melhor forma de aprender é exercitando. Você fazendo exercício, você vai conseguir alcançar o seu objetivo, que é passar no concurso ganhando acima de R$ 8.000. Princípios de direito de processo penal. Vamos realizar um breve resumo da matéria e ao mesmo tempo resolvendo as questões da banca CESP. Melhor maneira de aprender é fazendo exercícios. Então curte aí o vídeo, aproveita a aula e vamos aos estudos. Direitos individuais e aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Julgue o item a seguir. É garantido ao defensor de investigado o pleno acesso aos documentos já anexados ao procedimento investigatório, mesmo que o inquérito policial esteja classificado como sigiloso? No que se refere aos direitos individuais e a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, julguem o item a seguir. Vamos aproximar aqui. É garantido ao defensor de investigação o pleno acesso aos documentos já anexado ao procedimento investigatório, mesmo que o inquérito policial esteja classificado como sigiloso? Ou seja, o advogado tem o direito de olhar os documentos já anexados ao inquérito policial? Tem sim. Tá certinho, tá, gente? Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Princípio da ampla defesa e do contraditório. Aos litigantes, no processo judicial e administrativo, aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. No inquérito policial, não há que se falar em contraditório e ampla defesa, pois é um procedimento administrativo. A gente vai ver o inquérito policial. Ele é inquisitivo e visa apenas a apuração da conduta criminosa. A garantia aos acusados em geral de contraditar atos e documentos e provas com os meios e recursos previstos atende aos princípios constitucionais. Súmula 523. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Súmula 708. É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro advogado. O inquérito policial é um procedimento sigiloso, não se estendendo o sigilo ao advogado, que poderá ter amplo acesso aos elementos de prova, que já estiverem documentados nos autos. Precisa estar documentado nos autos. Se não estiver documentado nos autos, o advogado ele não tem acesso. E se refiram ao exercício do direito de defesa. Súmula vinculante 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório. Precisa estar documentado no inquérito policial realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, no que se refere aos direitos individuais e aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, é garantido ao defensor o pleno acesso aos documentos já anexados
ao procedimento investigatório? Certinho. Perfeito. 2019, CESP. Aqui a gente está começando a aula de princípios do processo penal. Só princípios. Só da CESP. Por que só da CESP? Porque é uma banca que ela abarca doutrina, jurisprudência e a lei. Então é uma banca que pega esses conceitos aí que dá para a gente ter uma noção muito grande de cada conteúdo. Então vamos lá. Juiz substituto. Acerca dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais do cidadão à luz da Constituição, julgue os itens a seguir. São princípios processuais penais expressos na Constituição a presunção de não culpabilidade, o devido processo legal, o direito do suspeito ou indiciado ao silêncio. 2. O direito processual penal compreende o conjunto de normas jurídicas destinadas a regular o modo, os meios e os órgãos dos Estados encarregados do exercício do jurisprudente. A Constituição determina que o Brasil se submeta à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, porém veda absolutamente a entrega de brasileiro naturalizado à jurisdição estrangeira? De acordo com o princípio da irretroatividade da lei processual penal, a regra nova não pode retroagir mesmo quando eventualmente beneficiar o réu? De cara eu já vi que a 3 e a 4 está errada. De cara eu já vi que está errada. Por que está errada? De acordo com o princípio da retroatividade da lei processual penal. Esse princípio não existe na lei processual penal, ele existe no direito penal. O princípio da retroatividade não existe na lei processual, é na lei penal. A Constituição determina que o Brasil se submeta à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Perfeito. Porém, veda absolutamente a entrega de brasileiro naturalizado à jurisdição estrangeira? Claro que não veda, está na Constituição, né, gente? Que não veda não, vamos lá ver. Então, de princípio 1 e 2. Letra A, mas vamos lá ver. Princípios processuais penais expressos na Constituição. Presunção da não culpabilidade ou do estado de inocência. O devido processo legal. Todos que estão elencados na Constituição, tá, gente? Direito do suspeito ou indiciado ao silêncio. Contraditório e ampla defesa. Imparcialidade do juiz ou juiz natural. Igualdade social ou paridade das armas. E o princípio da publicidade. Então, vamos lá ver. São os princípios processuais expressos na Constituição. Não culpabilidade. O devido processo legal. Certinho. O direito do suspeito ou indiciado ao silêncio. Perfeito. Os 3 estão na Constituição. Vai lá. O direito processual penal compreende o conjunto de normas jurídicas. O direito processual penal, ele compreende um conjunto de normas jurídicas destinadas a regular o modo e os meios e os órgãos dos Estados encarregados do exercício do juiz puniente, do direito de punir. Então, o direito processual penal compreende o conjunto de normas jurídicas destinadas a regular o modo, os meios e os órgãos e Estados encarregados do exercício do juiz puniente. Perfeito. Certinho. Vamos lá ver as duas de baixo? Vedada a concessão de extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião, e a de brasileiro nato de modo absoluto, e a de brasileiro naturalizado, salvo em relação a crime comum cometido antes da naturalização ou envolvido em tráfico de entorpecentes e drogas afins. A da concessão de extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião, e a de brasileiro nato de modo absoluto,
e a de brasileiro naturalizado, salvo em relação a crime comum cometido antes da naturalização ou envolvido em tráfico de entorpecentes e drogas afins. A Constituição determina que o Brasil se submeta à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, porém veda absolutamente a entrega de brasileiro naturalizado. Quebrou aí, né? Quebrou aí. Quebrou aí. Princípio da aplicação imediata da lei processual penal. Coraçãozinho, tá? Por que não o princípio da irretroatividade? Porque não é o princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade é da lei penal. O que cabe aqui é o princípio da aplicação imediata da lei processual penal, ou o princípio do tempus regit actio, ou seja, o tempo rege a ação. A lei processual, ela entra de imediato. A lei penal não. Então a lei processual penal deverá ser aplicada imediatamente, sem que isso prejudique a validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Tampouco constitua ofensa ao princípio da retroatividade. Os atos processuais realizados no molde da lei anterior serão considerados válidos e não serão atingidos pela lei posterior, pelo sistema de isolamento dos atos processuais. Então, os atos processuais realizados no modo da lei anterior serão considerados válidos. Deve-se ressaltar mais uma vez que a lei processual penal se aplica para o futuro. Ela não é retroativa à lei processual, uma vez que se aplica aos fatos processuais que ocorreram após a sua entrada em vigor. Artigo 2º. CPP. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, o princípio que se aplica na lei processual penal é da aplicação imediata da lei processual penal. Seguindo. Continuando com o princípio. O CPP deve ser aplicado de forma imediata. A lei processual penal, uma vez inserida no mundo jurídico, tem aplicação imediata, atingindo inclusive os processos que estão em curso, pouco importando se traz benefícios ou malefícios ao acusado em razão do efeito imediato da aplicação da lei processual penal. Os atos anteriores, praticados de acordo com a norma processual que regulou tais atos à época, continuam válidos, em decorrência do princípio do tempus regit actio. Com o advento da nova lei, os atos futuros subsequentes realizar-se-ão pela lei nova. Certinho? Logo, uma alteração no CPP que é prejudicial ao réu deve ser aplicada imediatamente. Vou deixar o material aí, tá? Disponibilizado aí para vocês, tá, gente? Vou disponibilizar o material aí. Mais uma questão. E vamos quebrar essa banca. 20 questões de princípio do CPP. Com relação à licitude de provas e os aspectos relativos à prisão, liberdade provisória e fiança, julgue o item a seguir. Situação hipotética. Pretendendo reunir provas... 2018, tá, gente? Dá bem. Pretendendo reunir provas para obter vantagem de uma colaboração premiada, Cláudio, partícipe, junto com Flávio, de organização criminosa, gravou conversa entre ambos, sem que este tivesse conhecimento das gravações. Nessa situação, as gravações não poderão ser usadas como prova em ação penal, porque são provas ilícitas. Lembra do caso lá do ex-presidente Michel Temer com o Joelis Batista? Se enquadra aqui, tá? Então a afirmativa está errada, porque vale sim. Vamos lá. Vamos ver. Princípio da vedação das provas ilícitas. Em regra, são inadmissíveis. Em regra, as provas ilícitas não valem, são inadmissíveis. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto,
A prova ilícita poderá ser produzida e será válida se for usada em favor do acusado, ou seja, poderá ser usada para absolver e nunca para condenar. A gravação, vamos ver os tipos de gravações, tá, gente? Isso aqui, ó, tinha que ter um coraçãozinho aqui, ó. Isso aqui é padrão. A gravação clandestina consiste em uma gravação ambiental, pessoal ou telefônica, feita por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais. A gravação clandestina precisa ter um na rodinha. Tendo um na rodinha gravando sem o conhecimento dos demais, gravação clandestina. Diferente é a interceptação telefônica, em que um terceiro não participante da conversa, ou seja, ele não está no grupinho, mas está gravando a conversa. Não participante procede à gravação sem que os interlocutores saibam. Isso é uma interceptação telefônica. Quebra do sigilo telefônico. Consiste na apresentação ao requisitante do histórico das ligações efetuadas por meio de determinada linha telefônica, sem que apresente o conteúdo das conversas efetuadas. A quebra do sigilo apresenta só o histórico das ligações, a hora, que número ligou. Artigo 1º da Lei 9.296. Dispõe que a interceptação telefônica depende de ordem do juiz competente da ação principal. Não é qualquer juiz não, tá, gente? Ó, o juiz competente da ação principal, tá? Então a interceptação telefônica precisa de autorização do juiz. Ó, a gravação telefônica ou ambiental, que é a gravação clandestina, procedida por uma das partes ou interlocutores sem a ciência do outro, em tese, não configura ilicitude, podendo a prova ser empregada no processo criminal, por se tratar de situação distinta da interceptação telefônica. Então, a gravação clandestina, ambiental ou pessoal, ela pode ser usada assim como prova, tá, gente? Então, o STJ consagrou a interpretação de que a gravação de conversa telefônica por um dos interlocutores, que é a clandestina, não configura interceptação telefônica, que é autorizada pelo juiz, podendo servir como prova em processo penal. Então, gente, ó, a gente viu que não é qualquer juiz, né? Juiz da ação principal. Certinho? Então, mais uma questão quebrada aí. Show? Próxima questão. SAESP, tá? Da BIM 2018. Vamos nessa. Acerca dos princípios gerais e das fontes e da interpretação da lei processual penal. Então, vamos nessa. O Código de Processo Penal, a jurisprudência e os princípios gerais do direito são considerados fontes formais. Até aqui está certinho. O Código de Processo Penal, a jurisprudência e os princípios gerais do direito são considerados como fontes formais. Até ali. Certinho. Agora, diretas do direito processual penal. Aí não. Aí quebrou. Aí um abraço, vai sem medo. Sem medo. Errado. Por quê? Vamos ver os tipos de fontes. Vamos lá. As fontes podem ser material ou formal, tá, gente? A formal ela pode ser imediata ou mediata. Imediatas ou direta. Mediata e indireta. As imediatas, aquelas que são aplicadas imediatamente, que são as leis, os tratados, as súmulas vinculantes. E as mediatas indiretas são aplicadas na falta, na ausência das imediatas. Jurisprudência, doutrina, por equidade, mas o que aqui? Princípios, costumes. Então, as imediatas e as diretas são aplicadas imediatamente. São as súmulas vinculantes, leis, tratados, beleza? As imediatas e indiretas são aquelas aplicadas na ausência das fontes primárias, ou seja, as imediatas ou diretas, quando há lacuna, analogia, costumes, princípios, jurisprudência, doutrina.
Isso às vezes cai, gente, é bom saber. Fonte material. É o órgão ou ente ou entidade ou instituição responsável pela produção da norma. No caso, a União. Então, ó, o Código de Processo Penal, ele é uma fonte de forma imediata ou direta. A jurisprudência e o princípio é uma fonte formal indireta. Ó, imediata ou direta são as súmulas, leis e os tratados, imediatas e diretas. Fontes formais diretas, só o processo penal, que é a lei. A jurisprudência e os princípios são as indiretas, que é a imediata. Fechou? Mais uma da minha aí, ó, 2018. Acerca dos princípios das fontes da interpretação, a publicidade, a imparcialidade, o contraditório e a ampla defesa são características marcantes do sistema processual acusatório? Vamos nessa. Vamos ver o que o sistema processual acusatório ele é composto. Sistema acusatório é composto pela distinção de funções, pela iniciativa probatória das partes, tem que ter iniciativa das partes, imparcialidade do juiz, igualdade entre as partes, tem que ter igualdade, cada um contraditório pela defesa, tem que suas provas e tudo mais, oralidade, publicidade, contraditório e ampla defesa, o livre convencimento motivado, instituição de coisa julgada e possibilidade do exercício do duplo grau de jurisdição para ambas as partes, tá, gente? Isso aí tudo para ambas as partes. Ainda que preliminarmente tenha um sistema inquisitivo, no caso do inquérito policial. Então vamos nessa. A publicidade, você tem que publicar os atos. A imparcialidade, o juiz precisa ser imparcial. O contraditório e a ampla defesa, que o acusado tem direito ao contraditório e ampla defesa, são características marcantes do sistema processual acusatório. Certinho, tá, gente? Vai sem medo. Número 6. A lei não poderá restringir a divulgação de nenhum ato processual penal sob pena de ferir o princípio da publicidade. A lei não poderá restringir a divulgação de nenhum ato processual penal sob pena do princípio da publicidade. Vamos ver esse princípio aí. Mas a questão está errada. Por que está errada? Princípio da publicidade. Vamos lá ver. Princípio da publicidade. Os atos processuais e as decisões judiciais serão públicas. Beleza. De acesso livre a qualquer do povo, tendo esse preceito previsto constitucionalmente, lá no artigo 93, no inciso 9 da Constituição. Com exceção. Então vamos ver a exceção. A publicidade não é absoluta, gente. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. A publicidade não é absoluta. Artigo 93, está lá, vocês dão uma lidinha, tá? Súmula vinculante número 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão competente, com competência de polícia judiciária, digam a respeito ao exercício do direito de defesa. A gente já viu isso aí, né, gente? É uma súmula, tá? Vinculante 14 do STF. Que é direito do defensor analisar os documentos já anexados ao inquérito. Então a gente viu que a publicidade não é absoluta, tá?
A respeito... Voltando aqui, ó, só para deixar claro, tá, gente? A lei não poderá restringir a divulgação de nenhum ato processual sob pena de ferir o princípio da publicidade. Pode restringir sim, tá, gente? Então, vamos lá. A respeito dos princípios constitucionais e gerais do direito processual penal, julgue eu e Tessenguer. A despeito do princípio constitucional de vedação às provas ilícitas, o juiz poderá considerar uma prova ilícita em qualquer situação? Em qualquer situação, gente? Desde que se convença de sua importância para a condenação do réu? Essa questão tá tudo errada, né, gente? Aqui, CESP 2018. STM. Tá tudo errada ela. Mas sem medo. Por quê? Olha só. O princípio constitucional da vedação das provas ilícitas. Beleza. O juiz poderá considerar uma prova ilícita em qualquer situação? Não é em qualquer situação, né, gente? Só para beneficiar. Chega juntinho. Bem pertinho. Foca aqui nos meus olhos. Meus olhos azuis. O juiz ele só poderá considerar uma prova ilícita para beneficiar o réu. Para beneficiar o réu. Desde que convença sua importância para a condenação do réu. Tudo errado, né, gente? Mas sem medo. Com certeza, vamos lá ver. Vamos ver. Princípio da vedação das provas ilícitas. Qual a regra? Não pode. Não pode. A regra é não pode, não pode, não pode. Prova ilícita? Não pode. Exceção. Pode, se for usada para beneficiar o réu. Não para condenar. Show? Pegou? Mais uma questão. Número 8. A garantia aos acusados em geral de contraditar atos e documentos com os meios e recursos previstos atende ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa? A garantia aos acusados em geral de contraditar atos e documentos com os meios e recursos previstos atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa? Certinho, vai sem medo, tá, gente? Vamos lá ver. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Aos litigantes do processo judicial e administrativo, tá, gente? Aos acusados em geral. São assegurados o contraditório e a ampla defesa. No inquérito policial, não há que se falar em contraditório. Numa outra aula, aqui no Mesódio, uma outra aula, nós vamos falar sobre inquérito policial, tá, gente? Só de inquérito. Tem que estar correndo na veia inquérito, tá, gente? Inquérito e ação penal. Então, no inquérito não há que se falar. Voltando na tela, pode voltar. No inquérito policial não há que se falar em contraditório e ampla defesa, pois é um procedimento administrativo, inquisitivo e visa apenas a apuração da conduta criminosa. O inquérito policial é um procedimento administrativo e só visa a conduta criminosa. A garantia aos acusados em geral de contraditar atos e documentos e provas com os meios e recursos previstos atende aos princípios constitucionais. Vou botar aqui, ó, né? Da ampla defesa e do contraditório. Tá, gente? Vou botar aí. Fechou? Questão número 9. E vamos quebrando essa banca. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, em respeito ao princípio constitucional do juiz natural. Número 9. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Quem é a autoridade competente?
O juiz. Em respeito ao princípio constitucional do juiz natural. Perfeito. Vamos lá ver. Vai certinho. E a questão está exata. Vamos lá, sem medo. O princípio do juiz natural. Está consagrado na Constituição. Beleza. Estabelece que ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente, representando a garantia de um órgão julgador, técnico e isento, com competências estabelecidas pela própria Constituição e na lei da obrigação de... E ele é imparcial. O juiz natural é assim. Aquele previamente conhecido, segundo regras objetivas de competência estabelecidas anteriormente à infração penal, investindo de garantias que lhe assegura absoluta independência e imparcialidade. Princípio do juiz natural, tá, gente? Tem também, tá, gente, o princípio da identidade física do juiz. No artigo 399, parágrafo 2º do CPP, ó, que o princípio da identidade física do juiz, quem presidiu a instrução deverá proferir a sentença, tá, gente? Então, quem presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Então, só para dar uma reforçada aí. Número 10, são 20. Vamos lá. A disposição constitucional que assegura ao preso o direito ao silêncio constitucional, princípio constitucional, consubstancia o princípio da inexigibilidade da autodeterminação. Que isso? Nunca vi na minha vida. Verdade real? Nunca ouvi falar. Indisponibilidade? Não sei. Oralidade? Pô, oralidade já ouvi. Cooperação processual? Pô, vou cooperar com o processo. Pô, gente. Tá vendo? Isso que é bom ter conhecimento. Vamos nessa. Princípio do juiz natural. Não é o princípio do juiz natural, não. Próximo slide. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E isso aí, tá em grego, né? Artigo 5º. Impõe que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. A previsão constitucional que assegura o direito ao silêncio nada mais é que uma manifestação do princípio da vedação à autoincriminação ou inexigibilidade de autoincriminação. A disposição que assegura o preso o direito ao silêncio constitucional consubstancia o princípio da autoincriminação. Então teria, né, molezinha, né, gente? Pô. No que se refere às provas no processo penal, julgue os itens a seguir. Em atendimento ao princípio da legalidade no processo penal brasileiro, são inadmissíveis provas não previstas expressamente no CPP. 2. Caso a infração tenha deixado vestígio, a confissão do acusado não acarretará a dispensa de prova pericial. 3. Havendo evidências da participação do indiciado em organização criminosa, a autoridade policial poderá determinar a quebra do sigilo de sua comunicação telefônica como forma de instruir investigação criminal. 4. A prova obtida por meios ilícitos não constitui suporte jurídico capaz de ensejar sentença condenatória, ainda que corroborada pela confissão do acusado. Vamos ver aqui? Vamos ver parte por parte. Em atendimento ao princípio da legalidade no processo penal brasileiro, são inadmissíveis provas não previstas expressa no CPP? Claro que não, né, gente? Essa questão aí está errada, né? São inadmissíveis as provas não previstas? Claro que não. Com várias limitações. Então tem os limites aqui, tá, gente? Ó, a prova deve ser pertinente, perguntas pertinentes, a prova deve ser lícita,
Deve ser observada várias restrições legais, direito ao sigilo, proibição de leitura de documento escrito nos juntados com 3 dias de antecedência. Então tem toda... Deixei aí, tá? Bem mastigadinho para vocês. Vamos ver o tá aqui. Então, gente, a gente viu lá que a 1 tá errada, né? Em atendimento ao princípio da legalidade do processo penal brasileiro, são inadmissíveis provas que não estejam previstas no CPP. Tá errado, tá, gente? É admissível sim, tá? E previstas em outras, mesmo não estando previstas no CPP, você pode realizar provas desde que estejam de acordo, né? Vamos lá, número 2. Caso a infração tenha deixado vestígio, a confissão do acusado não acarretará a dispensa de prova pericial? Vamos lá. Artigo 158, tá, gente? Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprimi-lo a confissão do acusado. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprimi-lo a confissão do acusado. Mesmo que ele faça a confissão, precisa fazer lá o exame de corpo de delito. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haver desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haver desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Ou seja, não sendo possível o exame. Certo? De acordo com o caput de 157, as provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo. Já o 197 do CPP diz que o juiz deve confrontar a confissão com as demais provas do processo, logo se as provas que havia eram ilícitas e foram desentranhadas. Não há como confrontar a confissão, motivo pelo qual não irá constituir. Importante isso aqui. Olha o que o 197 diz, que o juiz deve confrontar a confissão com as demais provas do processo. Se as provas que haviam eram ilícitas e ele confrontou, né? Ele confrontou a confissão com essas provas e foram desentranhadas, então não há com que confrontar a confissão, motivo pelo qual não irá constituir. Caso a infração tenha deixado vestígio, a confissão do acusado não acarretará a dispensa de prova pericial. Caso a infração tenha deixado vestígio, a confissão do acusado não acarretará. A gente viu lá, né? Aqui, o artigo 158, tá, gente? Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Se tem vestígio, mesmo com a confissão do acusado, precisa fazer. Fechamos? Amarramos a questão? O negócio é deixar bem amarradinho para não ficar dúvida. Caso a infração tenha deixado vestígio, a confissão do acusado não acarretará a dispensa de prova pericial. Então tá certinho. Percebeu que a CESP trabalha com letra da lei, doutrina e jurisprudência? Por isso que eu estou fazendo questões dela. Vamos quebrar aí, para poder fazer a prova da Polícia Civil, que está previsto para sair 1000 vagas aí. Então, vamos nessa. Polícia Federal deve abrir de novo, Rodoviária Federal. Então, mantenha os estudos que concurso até passar, gente. Então, a 2 está certinha. A 2 certinha, a gente já vem aqui, a B sai, a D sai. Então, a 1 a gente viu que estava errada, né, gente? Então, a A e a B sai. A D sai. A 2 está certo e a 1 está errada. Então, a gente está a letra C ou letra E, né? Vamos ver a 3. Havendo evidências da participação do indiciado em organização criminosa. O cara está participando de uma organização criminosa. A autoridade policial poderá determinar a quebra... Está errado. Está errado. Está errado. A autoridade policial não tem poder para determinar a quebra de sigilo de comunicação telefônica. Então, basta para a gente, se a gente estava na letra C e letra E. Letra C. De certíssimo.
Mas vamos ver por que a gente nem viu, né? 2 e 4. Então, a prova obtida por meios ilícitos não constitui suporte jurídico capaz de ensejar a sentença condenatória, ainda que corroborada pela confissão do acusado. A gente viu lá, né, gente? Ó, que a prova obtida por meios ilícitos, ela foi obtida por meios ilícitos, não constitui suporte jurídico capaz de ensejar uma sentença condenatória, ainda que fortalecida pela confissão do acusado. Ó, o juiz deve confrontar a confissão com as demais provas do processo. Logo, se as provas que haviam eram ilícitas e foram desentranhadas, não há com que confrontar a confissão, motivo pelo qual não irá constituir. A prova obtida por meios ilícitos não constitui suporte jurídico capaz de ensejar a sentença condenatória, ainda que corroborado pela confissão do acusado. Artigo o quê? 197 do CPP. Beleza? Mais uma questão aí que a gente quebrou aí, tá, gente? Número 12, delegado de polícia, CESP. Vamos, gente. Número 12. Vamos lá. O Ministério Público de determinado estado ofereceu a denúncia contra o indivíduo, imputando-lhe a prática de roubo qualificado, mas a defesa do acusado negou a autoria. Ao proferir a sentença, o juízo do feito constatou a insuficiência de prova. Olha, importante. Constatou a insuficiência de prova capazes de justificar a condenação do acusado. Nessa situação hipotética, para fundamentar a decisão absolutória, o juiz deverá aplicar o princípio do indubio pro réu. Cadê ele? Não está aqui, mas é o do indubio pro réu favor rei. Vamos lá. Princípio do favor rei ou do indubio pro réu. Tinha que ter um coraçãozinho nesse princípio aí, tá? Tá, gente? Bota o coraçãozinho aí. Princípio do favor rei ou do indubio pro réu. Decorrente do princípio da presunção da inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Princípio da presunção da inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. O princípio do favor rei nos diz que, havendo dúvida acerca da culpa do acusado, o juiz deverá decidir em favor do acusado, por insuficiência de provas. Olha aí, segundo Capês, consiste em que qualquer dúvida que o juiz esteja, ou a interpretação na seara do processo penal, deve sempre ser levada pela direção mais benéfica ao acusado, ao réu. Então, questão de delegado, gente, olha aí. Da Polícia Civil de Manaus, né? Sei lá. Segue essa daí. Corta. Então, gente, ó. Questão de delegado da polícia, tá? Questão 13. Defensor público. Assinale a opção correta acerca da duração razoável do processo e do excesso de prazo nas prisões cautelares e da atuação de documentação da prisão e do interrogatório, conforme o entendimento dos tribunais superiores. Olha só, gente, como é que ela trabalha com súmulas também, com o entendimento dos tribunais, né? Muito legal. O CESP é muito legal. Gosto muito dela. Acerca da duração razoável do processo, prisões cautelares, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Eu vou falar superficial, tá, gente? Aquele superficial, bem superficial. Vamos, gente. A. O relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo impede a sua posterior decretação, mesmo diante de outros fundamentos explicitados na sentença? Impede, gente? Será que impede? Finalizada a instrução processual, a demora posterior e não justificada não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo? Será que não? O excesso de prazo entre a prisão cautelar e a sentença de pronúncia não pode ser desconsiderado, mesmo que,
após esse ato processual, nenhum constrangimento ilegal tenha sido verificado. Será? Diante da superveniência de sentença condenatória, estará prejudicada a questão referente ao excesso de prazo da prisão cautelar? O excesso de prazo para o oferecimento da denúncia configura hipótese de constrangimento legal, não sendo superado pelo recebimento da denúncia? Vamos por parte. Artigo 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como, de novo, decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. O relaxamento da prisão preventiva, vamos voltar ao raciocínio da A. O relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo impede a sua posterior decretação? Então, o cara estava preso preventivamente. O juiz relaxou a prisão. O relaxamento, ele impede uma posterior decretação da preventiva, mesmo que diante de outros fundamentos, diante de outros fatos explicitados na sentença? Vamos lá. Pegou? Pegou a jogada? O juiz poderá revogar a prisão preventiva se no correr do processo verificar a falta de motivo que subsista, bem como, de novo, decretá-la. Se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo não impede a sua posterior decretação, desde que haja outros fundamentos explicitados, que surjam novos motivos supervenientes. O que é isso? Foca nos meus olhos. Motivos supervenientes que vêm autorizar a prisão preventiva. São motivos novos, que fortalecem ainda mais que o malandro fique preso. Motivos supervenientes são motivos novos, com novas provas. Pegou? Volta. O relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo não impede a posterior decretação, desde que tenha novos fatos, novas provas, novos fundamentos, surjam novos motivos supervenientes que venham autorizar a prisão preventiva. Então o malandro estava preso preventivamente. Foi decretado o relaxamento, mas solta o malandro. Soltou, só que descobriu outras coisas. Prende de novo. É isso aí. Não ficou mais fácil? O malandro foi preso preventivamente. Solta ele. Por quê? Isso não é prova suficiente para que mantenha preso. Surgiu novos fatos para manter ele preso. Tipo, ele pode destruir novas provas. Então vai lá e decreta novamente a prisão preventiva. É isso aí. Claro e simples. Então, o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo impede a sua posterior decretação? A letra A está errada, tá, gente? Então a gente descarta ela. Vamos para a próxima. Finalizada a instrução processual, a demora posterior e não justificada não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo? Finalizou. A instrução processual finalizou. A demora posterior e não justificada não configura um constrangimento ilegal por excesso de prazo? Vamos lá ver. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Finalizada a instrução processual, a demora posterior e não justificada não configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo. Fica superada a alegação constrangimento por excesso de prazo, né, gente? Terminada a instrução criminal, qualquer alegação de constrangimento anterior por excesso de prazo vai ficar assim superada, né? Isso é uma súmula do STJ, tá? Aqui tá bem superficial, tá, gente? Depois a gente vai pegar isso aí bem bonitinho, bem mastigado.
Então, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Terminada a instrução criminal. A instrução criminal terminou. Qualquer alegação de constrangimento anterior por excesso de prazo vai ficar superada. Por quê? A instrução já acabou. Então, fica superada. As questões anteriores que eventualmente tenham ocorrido por excesso de prazo ficam superadas essas alegações, mas os fatos posteriores em que a demora seja... Isso aqui é importante. Importante. Vou botar um preto. As questões anteriores que eventualmente tenham ocorrido por excesso de prazos ficam superadas essas alegações, mas os fatos posteriores em que a demora seja injustificada ainda pode requerer um relaxamento de prisão por excesso de prazo, mas os fatos posteriores em que a demora seja injustificada ainda pode requerer um relaxamento de prisão por excesso de prazo. Contudo, nada impede que, após a finalização da instrução processual, seja configurado um novo excesso de prazo, caso haja dilação. O prazo estabelecido legalmente para a conclusão da instrução criminal não é absoluto. E o constrangimento legal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. Só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, entendeu? Constrangimento ilegal por excesso de prazo. A observação foi feita pelo presidente do STJ, ministro Humberto Gomes de Barros, ao negar liminar em habeas corpus, tal. Então, a gente estava na B. Finalizada a instrução processual, a demora posterior e não justificada não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. Então, o excesso de prazo entre a prisão cautelar e a sentença de pronúncia não pode ser desconsiderado, mesmo que após esse ato nenhum constrangimento ilegal tenha sido verificado. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade. Então tem que demorar. Artigo súmula 21 do STJ. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. A regra, portanto, é que após a pronúncia não há que se falar em constrangimento legal. A regra, portanto, é que após a pronúncia não há que se falar em constrangimento legal por excesso de prazo. Contudo, o próprio tribunal admite sua mitigação quando, por exemplo, há descaso motivado do juízo. O excesso de prazo entre a prisão cautelar e a sentença de pronúncia pode ser desconsiderado, mesmo que, após esse ato processual, nenhum constrangimento ilegal tenha sido verificado. Havendo sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo pela instrução, caso tenha algum excesso após a pronúncia. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Então é só superficial. D. Diante da superveniência de sentença condenatória, ou seja, diante da superveniência de novos fatos de sentença condenatória, estará prejudicada a questão referente ao excesso de prazo da prisão cautelar? Certinho, tá, gente? É a nossa questão. Te deu certo. Diante da superveniência de sentença condenatória, estará prejudicada a questão referente ao excesso de prazo da prisão cautelar. Vamos lá ver. Ó, superveniência, tá? Tá aqui. Só para vocês terem uma ideia do que é, o que vem depois. Então, diante da superveniência de sentença condenatória,
estará prejudicada a questão referente ao excesso de prazo da prisão cautelar. O STF, em retiradas decisões reiteradas, tem afirmado que a superveniência da decisão de pronúncia, por importar em superação de eventual excesso de prazo, afastaria a configuração, quando ocorrente, da situação de injusto constrangimento. O excesso de prazo para o oferecimento da denúncia configura hipótese de constrangimento ilegal, sendo superado pelo recebimento da denúncia. Então, certinho, tá? O excesso de prazo para oferecimento da denúncia configura hipótese de constrangimento legal, não sendo superado pelo recebimento da denúncia. Então a gente viu lá que está errado, né, gente? Vamos lá. Outra questão. A respeito dos direitos do acusado, julgue o item seguinte. Vamos nós. A não comunicação ao acusado. Eu sei que é só sobre o princípio, mas essa questão aí entrou, então só para não... Entendeu? Vamos lá. A não comunicação ao acusado de seu direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo? A não comunicação ao acusado de seu direito... Então, se não comunicar ao acusado o seu direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende de comprovação de prejuízo? Perfeito, certinho, tá, gente? Vamos lá ver o princípio da autoincriminação. Caso de nulidade, o STJ entende que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa. Nulidade relativa, não é absoluta. Logo, para se reconhecer a nulidade, deve ser demonstrado que houve nulidade relativa, prejuízo. Nulidade relativa, prejuízo. Foi um recurso de um HC, tá, gente? Então vamos nós. Sem perder tempo. Acerca dos princípios que regem o processo penal. Em obediência ao princípio da indivisibilidade da ação penal, não poderá o juiz, em caso de conexão ou continência, separar os processos, mesmo que o número de acusados sejam excessivos e que isso acarrete um prolongamento das prisões. Vamos lá ver. O princípio da indivisibilidade, gente. Aplica nas ações penais privadas e significa que aplica nas ações privadas e significa que, ao oferecer a queixa, o querelante não pode escolher quem vai processar, ou seja, ele está obrigado a processar a todos os autores do delito, o que será fiscalizado pelo MP. Em obediência ao princípio da divisibilidade da ação penal, não poderá o juiz, em caso de conexão ou continência, separar os processos, mesmo que o número de acusados seja excessivo, que isso acarrete o prolongamento da prisão. Bem, aqui ele não deixou claro, então vamos voltar lá. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Sob o princípio da indivisibilidade da ação penal, não poderá o juiz, em caso de conexão ou continência, separar os processos, mesmo que o número de acusados seja excessivo e que isso acarrete prolongamento de prisão. Errado, né, gente? Em obediência ao princípio da indivisibilidade da ação penal, não poderá o juiz, em caso de conexão ou continência, separar os processos, mesmo que o número de acusados seja excessivo e que isso acarrete o prolongamento de prisões. Errado, né, gente? Então, ó, tá aí. Está errada a questão. Vamos lá ver por que está errada. O princípio da indivisibilidade. Em caso de conexão com continência, separar os processos. Aplica nas ações penais privadas e significa que, ao oferecer a queixa, o querelante não pode escolher quem vai processar, ou seja,
ele está obrigado a processar a todos os autores do delito, o que será fiscalizado pelo MP. Artigo 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Pela sua indivisibilidade. Ação penal, o juiz não poderá, o juiz, em caso de conexão continente, separar os processos. Ou seja, o processo do Ministério velará pela sua divisão. Será facultativa a separação dos processos quando? Artigo 80 do CPP. Artigo 80 do CPP. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstância de tempo ou de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória. Olha aí. Em caso de conexão com separar os processos, mesmo que o número de acusados seja excessivo e que isso acarrete em prolongamento de prisões. Então, é o artigo 80 ali, tá, gente? Na bucha. Tá? Errado. Então, a 15 já foi. O juiz que se utilizar do silêncio do acusado para formar seu próprio convencimento não incorrerá em ofensa ao princípio processual penal da não incriminação? Tá errado, né, gente? Não vou nem ler tudo, né? Porque, se utilizar do silêncio do cara para formar o convencimento, tá errado mesmo. Mas sabia que tem um artigo do Código do Processo Penal que fala isso? É o artigo 198, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Eu não botei ele aqui, tá, gente? Mas eu acho que é o 198 mesmo. Porque o nosso Código de Processo Penal é antes da Constituição. Porque o princípio da autocriminação... Chega aqui, os meus olhos. O Código de Processo Penal tinha um artigo que ele falava isso, que o juiz poderia formar pelo próprio convencimento no silêncio do acusado. Só que a Constituição veio e acabou com isso. Então, o preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sem dar segurança ao silêncio familiar. O silêncio do acusado não pode ser interpretado em desfavor da defesa. Logo, ofende o princípio da autocriminação, caso o juiz utilize para o seu próprio convencimento. Se liga, o CESP gosta muito da palavrinha não. Então, não incorrerá a ofensa ao princípio processual penal da autocriminação. Se liga nessas palavrinhas. Não, apenas, somente. Então, pé atrás. 17. Até o 20. Delegado. Princípio da paridade da armas e par condício. Meu Deus, que princípio é esse? Não sabo. Vamos lá ver. Vamos ver que princípio é esse. A lei, por vezes, se serve da analogia para se referir ao princípio da igualdade no processo, difundindo a expressão paridade de armas ou igualdade de armas, necessários para o bom combate, ou litigância processual entre adversários. Uma forma de explicar a necessidade de que as partes, do início ao fim, tenham as mesmas condições, possibilidades e oportunidades para que possam obter uma decisão justa do órgão judicial. O princípio da paridade de armas é mitigado pelo princípio da oficialidade, e um dos motivos é bem claro. O MP não é um órgão de acusação, ele busca o fiel cumprimento da lei. Por isso, há mitigação no princípio no sentido de que o órgão ministerial também deve buscar garantir os direitos do acusado
de sorte até mesmo pedir o reconhecimento da prescrição. Ou seja, o MP não é só um órgão acusador, ele também pode pedir o relaxamento da prisão. Dessa forma, a balança pesaria, mas para o lado do acusado, pois não apenas ele mesmo atuaria em sua defesa, mas também o Estado, representado pelo Ministério Público, resguardando as suas garantias constitucionais. O princípio da igualdade ou da paridade das armas, ou do par condício. Deixa eu botar aqui, né, gente? Da paridade das armas, ou par condício, é mitigado na ação penal pública. Vamos esmiuçar esse princípio aí. Ele é mitigado, ele é pacificado na ação penal pública, pois o MP atua em duas frentes na ação penal pública, como acusador imparcial e como fiscal da lei, como custo-leges. Então, na ação penal pública, o MP ele atua como acusador imparcial e como fiscal da lei. Na ação penal privada, ele atua só como fiscal da lei. Quem é o acusador é o ofendido. Então está aí o princípio da oficialidade das armas, por isso que é com base no princípio da oficialidade. Show? Então, o princípio da paridade das armas, par condício, não é aplicável ao processo penal brasileiro. Se aplica ao processo penal de forma absoluta? De forma absoluta também não. Tá vendo essas palavrinhas absoluta? Se liga. É também denominado princípio do contraditório? Não, não é não, gente. É exercido sem restrições no âmbito do inquérito policial. No inquérito policial não tem que ter nada de princípio de defesa. É mitigado na ação penal pública pelo princípio da oficialidade. Questão letra E de eu vou passar. Número 18. O princípio da legalidade não impede que o juiz apene o acusado criminal com base nos costumes e que o legislador vote norma penal sancionadora de coação direta, impondo desde logo a pena. Tudo errado. Nada com legal, nada legal, isso é nada legal. Tem nada com a legalidade isso aqui. Não impede que o juiz apene o acusado criminal com base nos costumes. Negativo, né, gente? Tem direito a contraditório e ampla defesa, de acordo com a lei, tudo bonitinho. Tá tudo errado isso aí, gente. Tudo errado. Que questão é essa? 2017, analista de gestão de julgamento. Tem vergonha não? Vou botar uma questão dessa? Vamos lá. 19. Indiciar em determinado inquérito policial, Pedro requereu, por meio de seu advogado, acesso aos atos da investigação, o que o requerimento foi negado pelo delegado. Esse delegado passou na sorte, né? Porque não pode fazer isso, né, gente? Ele não pode negar os autos por advogado. Os autos documentados, Pedro requeriu, por meio de seu advogado, acesso aos autos da investigação. O requerimento foi negado pelo delegado. Ele não pode negar. Tá? Não pode negar para o advogado. Então, nessa situação hipotética, a decisão da autoridade policial está incorreta. Letra A vai para o ralo. Letra D vai para o ralo. Sobrou bola, casa e água. Bola, casa e água, vamos ver bola. Incorreta, pois o exercício do direito de defesa e contraditório são plenamente aplicáveis ao inquérito policial. Gente, no inquérito policial não há que se falar em contraditório e ampla defesa, tá? Porque é um procedimento administrativo. A gente vai ver isso. C. Incorreta, pois afronta o princípio da publicidade, igualmente aplicáveis às ações penais em curso e aos inquéritos policiais, pois afronta o princípio da publicidade, igualmente aplicáveis às ações penais em curso e aos inquéritos policiais. Nada a ver, né, gente? Incorreta, pois o acesso do indiciado por meio de seu advogado aos atos do procedimento investigatório é garantia de seu direito de defesa. Essa nessa questão aqui, é de eu vou passar, sem medo.
o acesso incorreto, pois o acesso do indiciado por meio de seu advogado aos autos do procedimento de investigação é garantia de seu direito. Vamos lá ver. Foi a 18, né? 31. O princípio da legalidade não impede que o juiz apene um acusado criminal com base nos costumes. Não é essa aqui, não. Peraí. Que questão a gente estava vendo lá? 19. 32. Súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos súmula vinculante. Súmula vinculante número 14. A gente já vai usar essa súmula, né? É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos. A gente já viu essa súmula, viu como cai? Já documentados em procedimentos investigados realizados por órgão com competência de polícia judiciária. Digo a respeito do exercício do direito de defesa. O artigo 7º do Estatuto da OAB diz assim: examinar em qualquer repartição policial os direitos do advogado. Eu tenho o direito de examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, mas tem um prazo para isso, os autos de flagrante de inquérito findos em andamento, ainda que concluídas as autoridades, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Então, gente, procedimento inquisitivo significa dizer que o sujeito sob investigação, possível autor do crime, é um objeto de investigação. Isso aqui são as características do inquérito policial, tá, gente? Eu botei aí só para vocês terem uma noção, mas a gente vai trabalhar o inquérito policial, tá? Então, voltamos à questão. Letra E de eu vou passar. O advogado tem acesso aos autos. O delegado não estudou com a gente. Número 20. Para terminar aí, né? Finalizar. Tomar uma água. E vamos que vamos. No que tange ao procedimento criminal e seus princípios ao Instituto de Liberdade Provisória, assinale a alternativa correta. O descumprimento de medida cautelar. A gente vai ver isso aí depois, só superficial, tá, gente? O descumprimento de medida cautelar imposta ao acusado para não manter contato com pessoa determinada é motivo suficiente para o juiz determinar a substituição da medida por prisão preventiva, já que a aplicação de outra medida apresentaria ofensa ao poder imperativo do Estado, além de ser incompatível com o Instituto das Medidas Cautelares? Nós vamos ver as medidas cautelares, tá, gente? Concedida ao acusado a liberdade provisória mediante fiança, será inaplicável a sua acumulação com outra medida cautelar? Isso aqui está errado, tá? Pode ser acumulado sim. Com proibição de ausentar-se da comarca ou monitoramento eletrônico. Compete ao juiz e não ao delegado a concessão de liberdade provisória mediante pagamento de fiança a acusado de crime hediondo ou tráfico ilícito de entorpecente? Compete ao delegado sim também, tá? A gente vai ver lá. Caso após sentença condenatória advenha a prescrição da pretensão punitiva e seja declarada extinta a punibilidade por essa razão, os valores recolhidos a título de fiança serão integralmente restituídos àquele que a prestou? Não é totalmente integralmente restituída não, tá? Porque tem um custo. Então, é e não é, a gente vai ver. Ofenderá o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, a defesa que ofenderá o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, firmada por advogado dativo, se apresentar deficiente e resultar em prejuízo comprovado, prejuízo, nulidade relativa, em prejuízo comprovado para o acusado, ofenderá o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, firmada por se apresentar deficiência e resultar prejuízo comprovado? Essa questão aqui, letra E de eu vou passar. Vamos lá ver, tá, gente? O descumprimento de medida cautelar imposta ao acusado para não manter contato com pessoa determinada é motivo suficiente para o juiz determinar a substituição da medida por prisão preventiva?
já que a aplicação para outra medida representará ofensa ao poder imperativo do Estado. Então, artigo 282 do CPP, parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do MP, de seu assistente ou querelado, poderá substituir a medida e impor outra em cumulação, tá, gente? Então, aqui, o descumprimento de medida imposta ao acusado para não manter contato com pessoa determinada é o motivo suficiente para o juiz determinar a substituição de outra medida de prisão preventiva, já que a aplicação de outra medida representa ofensa ao poder do Estado, além de ser incompatível com o instituto de medidas cautelares. Não poderá substituir a medida e impor outra em acumulação. Em último caso, decretar a prisão preventiva. Concedida ao acusado a liberdade provisória mediante fiança, será inaplicável a sua acumulação com outra medida cautelar, tal como a proibição de ausentar-se da comarca ou monitoramento eletrônico? Foi a 2, né? 319 são medidas cautelares diversas da prisão. Fiança. Então, concedida ao acusado a liberdade provisória mediante fiança, será inaplicável a sua acumulação com outra medida cautelar? Nas infrações que admitem, para assegurar o comparecimento das autos do processo, evitar a obstrução de seu andamento ou em caso de resistência justificada à ordem judicial. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319, no caso a fiança, e observar os critérios constantes no 282. As medidas cautelares podem ser decretadas isoladas ou cumulativas. A liberdade provisória com fiança é uma medida cautelar. Pode ser cumulada com outras medidas cautelares. Então, pode ser acumulada, tá, gente? Compete ao juiz e não ao delegado a concessão de liberdade provisória mediante pagamento de fiança, a acusação de crime hediondo ou tráfico ilícito de entorpecente. Então, vamos ver. O que nos diz o artigo 322 do CPP? Que a autoridade policial somente poderá conceder fiança. O delegado só pode conceder fiança na infração cuja pena não supere a 4 anos. Se não superar 4 anos, o delegado pode fazer a fiança aí, tá, gente? Nos demais casos, a fiança será pelo juiz, que será decidida em 48 horas. Então, se for até 4 anos, o delegado pode dar a fiança, se não, só o juiz. Então, como a questão aqui fez em ampla, compete ao juiz e não ao delegado, ou seja, o delegado tem também uma participação nos crimes até 4 anos, o que ele, né, deixou em ampla, a questão ficou ampla, né, não restringiu. Então o delegado pode sim, quando for infração até 4 anos. Crimes hediondos e tráfico ilícito de entorpecente, não cabe fiança. E estava errado por aqui também, gente, Nos crimes hediondos e tráfico ilícito de entorpecentes, são crimes inafiançáveis. O crime hediondo e o tráfico ilícito de entorpecentes são inafiançáveis. Outro erro, olha aí. Linda questão, né? Pegadinha, né? Acusado por crime hediondo ou tráfico ilícito de entorpecente. Brincadeira, né? Delegado de polícia substituto. Então, vamos lá. Caso após a sentença condenatória advenha a prescrição da pretensão punitiva e seja declarada extinta a punidade por essa razão, os valores recolhidos a título de fiança serão integralmente restituídos àquele que prestou. Então vamos lá. Após a sentença condenatória. Então, encerrou o processo. Advinha a prescrição da pretensão punitiva. Então teve a prescrição. E seja declarada extinta a punidade por essa razão. Beleza. Os valores recolhidos a título de fiança serão integralmente restituídos? Claro que não. Vamos lá no 337 do CPP. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta ação penal, o valor que a constituir atualizado será restituído sem desconto, salvo disposto no parágrafo único do 336.
O dinheiro e os objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dono, da prestação pecuniária e da multa se o réu for condenado. Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória. Ou seja, o dinheiro e os objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dono, da prestação pecuniária. Então, vai ter um valorzinho ali que vai pelas custas, tá? Não será na integralidade, pois terá o desconto no artigo 336 aqui. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. 261, 523 do STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta. Então, faltou defesa? Nulidade absoluta. A sua deficiência e ficou provado o prejuízo? Nulidade relativa. Mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Então, gente, a gente encerrou aí mais um capítulo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá aí mais uma videoaula aí de resolução de questões da Banca CESP, de processo penal de princípio, e vou colocar de inquérito policial, ação penal e por aí vai. Vou colocar de direito administrativo e vamos quebrar essa banca. Obrigado, espero que tenham gostado. Toca no sininho aí, se inscreva no canal e até a próxima.